Está no ar mais um episódio aqui do SOS Podcast, o podcast que vai levar a medicina além do consultório. Comigo nessa jornada, como sempre, Dr. Henriota. Fala, Bruno. Fala, galera. Beleza? Mano, hoje vai ser sensacional, velho. Ah, cara, é isso aí. E hoje aqui com a gente, cara, a gente tá com um cara gigantesco aqui, um dos maiores oftalmologistas que eu tive o prazer de conhecer na vida, Dr. Fernando Tacha. Dr. Fernando Tacha, ele é médico-diretor da Laser Ocular, uma grande clínica aí na ABC. Ele é especialista em cirurgia refrativa, médico colaborador do setor de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina do ABC. Professor, obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer enorme. Obrigado, bem-vindo, professor. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite e um maior prazer estar aqui. Isso aí. Professor, você criou aí há 25 anos atrás uma clínica que hoje é gigante, mas como tudo não começa do tamanho que é ou do tamanho que a gente projeta lá. Conta pra gente aí como é que foi um pouquinho o início da laser há 25 anos atrás. Na verdade, eu trabalhei no H-Olhos, na época, isso, no fim da década de 80, que eu acabei a residência em 87. E aí comecei a trabalhar no H-Olhos e depois no Hospital Brasil. E na época eu comecei a fazer cirurgia refrativa com bisturi, a ARK, ceratotomia radial. E durante alguns anos, fazendo ceratotomia radial, aí começou a ter a transição para o laser, né? Eu tive o primeiro contato com o laser com o Dr. Mauro Campos, que era meu amigo de infância. Ele estava morando nos Estados Unidos e a gente se falava por carta. Nossa. E ele falou, antes de ele ir para os Estados Unidos, a gente fazia algumas cirurgias juntos. E ele falou, vem para cá porque eu estou começando a fazer uns trabalhos aqui de excimer laser para cirurgia refrativa. E aí tivemos o primeiro contato e aí até que veio o primeiro laser para o Brasil em 94 para 95. E a partir daí a gente começou aí, era o Hospital Santa Cruz, foi o primeiro hospital que fez, que trouxe o primeiro aparelho lá para São Paulo, depois o H-Olhos, que era a Serpo, trouxe também um outro, e isso nos despertou. E na verdade, assim, eu trabalhava com o Edmundo, que é o professor lá da faculdade também, que depois se tornou meu sócio, e ele fazia cirurgia com bisturi, e ele veio falar comigo, pô, vamos pensar em fazer uns folderzinhos, que tem uns aparelhos de laser em São Paulo, a gente podia divulgar, porque ele também fazia cirurgia com bisturi, estava começando, ele fez menos, né, mas estava começando, e eu até brinquei com ele, né, eu falei, vamos colocar um laser aqui no ABC, pô, não precisamos ir para São Paulo. Ele falou, mas você é louco, o laser custa $500 mil, não sei o quê, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, eu tenho. Ele falou, você tem? Eu falei, não, eu tenho $8 mil guardados. Vamos, foi uma brincadeira. Mas no fim ele também levou a sério e falou, podemos pensar nisso e tudo mais. E foi quando começou. Eu tinha um primo que já mora há 40 anos nos Estados Unidos, ele trabalhava numa empresa lá, e eu falei sobre isso de financiamento internacional, onde ele tinha comentado isso comigo, e falou, olha, tem uma trading japonesa que ele trabalhava na Sansui, de plásticos e lonas, essas coisas. Ele falou, não, tem um pessoal que eu conheço e existe essa trade japonesa que ela faz financiamentos para essas coisas novas e tudo mais. A gente não tinha ideia. E, no fim, quase rolou o financiamento nessa Nishuai, que era essa trading japonesa. Mas, no fim, acabou não rolando e a gente arrumou uma outra forma de fazer um financiamento. E aí compramos o aparelho. E, com a cara e com a coragem. Mas, graças a Deus, deu certo, porque foi bem no início. Então, o volume de pacientes foi muito grande em pouco tempo, então a coisa se tornou super viável e isso mudou a nossa vida. Eu acho que essa ideia, até com o SOS, a gente tenta estimular esse tipo de insight, esse tipo de proatividade, assim, do cara falar, eu vou fazer, vamos ver o que acontece, assim, mas eu acredito que vai dar certo. E aí laser é um grande exemplo disso, né? Sim. Algo que vocês lá no começo, vocês falam, peraí, tem 2 lasers em São Paulo, a gente faz com uma cirurgia com bisturi, que na época era o que tinha de mais moderno, hoje a gente sabe que mexe muito com a córnea, né? Mexe muito com a biomecânica. Mas aí vocês falaram, vou colocar um laser aqui em São Bernardo e hoje em dia a história conta aí, né? Lembra do valor da época mesmo, professor? O aparelho? Era $500 mil. $500 mil o aparelho, aí era o preço FOB que eles falavam, daí você tinha que
colocar ele aqui dentro era mais quase 100 mil. Nossa. Aí nós fizemos financiamento, demos uma entrada, Mas peguei dinheiro. legal, né, cara? Porque você pega... Imagina a logística disso, né? Você fala assim, pô, vou trazer um laser. O laser, pra quem pensa, acho que é uma arminha laser, não sei o que ela... Não, cara, é um aparelho do tamanho dessa... Né? Na época que era do tamanho dessa sala, assim, do tamanho desse espaço aqui. Era enorme. E tudo era mais difícil, né? Quer dizer, aí começou com essa brincadeira, aí o Edmundo falou, não, aí você conhece o Edmundo, ele é super sério e tal. Falou, não, vamos atrás disso que realmente a gente... Vamos dar esse passo mesmo. Daí eu que fiquei com um pouquinho de medo. Mas Isso que ano que era, professor? Isso foi em 96. 96, Aliás, começo de 97. O Henry não era nem nascido, Começo cara. Eu tinha 10 anos, cara. Sou de 87. Cara, eu não era nascido. Eu não era nascido. Eu não era nascido. Você tem quando? 40 aí? Hã? 40? 22. 22, né? Não, eu tô com 36. 36 bem vividos aqui. Eu já era nascido, já era campeão da Copa de 94. já tinha isso aí. Não, mas é legal, porque eu e o Mani, a gente sempre comenta essas coisas, essas ideias, professor, é aquele negócio. Quem chega antes bebe água mais limpa, não é, Mani? É isso aí. Não, e é engraçado que isso nunca teve realmente, sabe, um planejamento. Sabe? Nossa, um dia nós vamos pensar nisso. Isso surgiu e dessa conversa com o Edmundo, meio brincando e tal, no fim falou, não, isso de repente pode se tornar uma possibilidade. E no fim a coisa ficou viável, demos uma entrada, peguei dinheiro do meu pai, do meu irmão. Acreditou falou, olha, e foi em frente. Falou, pode investir nisso que não tem como perder. Eu não tinha tanta certeza, mas eu vendi o peixe. E aí tinha 12 prestações bimestrais nos 2 primeiros anos, mas no fim, antes de acabar isso, a gente já tinha conseguido quitar o aparelho. Não. Oi, professor, você tem um filho também, que ele é médico. Sim. Ele é oftalmo também. Ele está no segundo ano, ele é R2 de oftalmologia na Faculdade de Medicina do ABC. Ah, legal. Ele entrou no serviço que eu entrei 35 anos antes. Que legal. É. E como é que é tá com ele ali, ter o filho próximo, orientar ele, estar junto? Olha, ainda a nossa convivência é em casa, que a gente bate papo sobre... Ele é super empolgado, muito, muito empolgado. Então, porque a gente ainda não trabalha junto nem nada. No ano que vem, ele vai passar, como R3, ele passa na cirurgia refrativa, então ele vai passar comigo. E, na verdade, eu mesmo assim, para medicina, eu nunca forcei ele a fazer medicina e nunca forcei ele a fazer oftalmo. Eu ainda fiz questão de falar para ele, quando ele estava na faculdade, que, assim... eu falei, Tim, ele é Vitor, né? O apelido é Tim. Eu falei, Tim, desde o primeiro ano você vai escutar de todo mundo. Você vai fazer oftalmo, né? Você vai fazer oftalmo. Eu falei, isso é a pior coisa que pode ter. Porque se você achar que você decidir fazer oftalmo no primeiro ou no segundo ano, tudo o resto vai te parecer, vai parecer desnecessário, não interessante. Eu falei, pô, e faculdade de medicina, eu acho que é sensacional. Para quem se dispôs a fazer a faculdade, eu falei, aproveite os 6 anos. Eu dei o meu exemplo. Quando eu entrei na faculdade, meu irmão mais velho, ele é cirurgião vascular. Fez Santa Casa, professor, ficou na cadeira de vascular lá durante muitos anos. E quando eu entrei, eu já comecei a acompanhar cirurgias de vascular. Então, passei a faculdade inteira achando que eu ia fazer vascular. E parou como no oftalmo? No 6º ano, meu irmão veio falar comigo. Ele falou, Fê, pensa bem, são 2 anos de geral, depois os 2 anos de vascular. Eu sei como você leva a vida, assim, de uma forma mais descontraída. Não sei se isso... isso deu um estalo. Eu falei, putz, é mesmo. Não estava ligado, não tinha pensado nisso, porque eu já tinha decidido há muito tempo. Não estava nem preocupado com isso. E falei, e mudei. Falei, não, eu queria uma especialidade cirúrgica, mas não quero fazer geral, fazer vascular, que é aquele monte de sangue que tem cirurgia vascular. Sim. Mas isso foi fundamental. Então, foi uma ajuda muito importante que eu tive do meu irmão. Devo isso a ele. Eu não sei se você sabe desse capítulo da minha história, mas foi igualzinho você. Porque você conhece meu primo, né? O Rodrigo, sim, né? Sim. E eu fiz eu não fiz nada. Na verdade, sim, foi a história, mas foi ao contrário. Porque ele realmente não ficou ali, apesar de ser muito próximo, não ficou em cima, faz oftalmo. Fiz a mesma faculdade que ele fez Santos, eu fiz Santos. E aí eu fiz tudo de cirurgia geral, e a gente convivendo, e eu vendo a rotina dele e tal. Metade do 6º ano ele sentou e falou, Bruno, é o seguinte,
você gosta muito de cirurgia, faz oftalmo, porque oftalmo tem cirurgia, tem procedimento, tem qualidade de vida, você vai ter seus horários, você vai ter suas coisas, eu vejo que seu perfil é mais ou menos assim, tá, não sei o que lá. Aí eu falei, quer saber, velho, vou fazer oftalmo. Mas a história é assim, só que ainda não tive esse acompanhamento, porque às vezes se eu tivesse, eu tinha feito outra coisa, né? Eu não estava, né, aqui, nesse momento. Eu acho que é importante, a gente está sempre, eu acho que não só nisso, mas para a vida mesmo, a gente está sempre, algumas coisas vêm, algumas informações nos vêm, alguém te diz alguma coisa, sempre vem alguma coisa certa na hora certa. E assim, você viveu uma geração, né, diferente da nossa hoje, então você pegou um capítulo da medicina que se transformou de um jeito e hoje você pode orientar o Tim, seu filho, de um jeito diferente do que você viveu. Você passa alguma coisa do que o que você acha que ele tem que fazer daqui para frente? Como é que você vê a medicina? Como é que você orientaria ele? Porque até os nossos seguidores aí, até... Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais médicos que têm essa dúvida. Mas como é que você orienta ele assim de... Eu acho que eu oriento bastante, muito mais do que na parte oftalmológica, o que vai ser daqui para frente. A minha realidade era totalmente outra na época que eu comecei e o sonho de todo mundo que fazia oftalmo era ter um consultório. Era comprar os aparelhos, um refrator, que tinham poucos na época, né? Aparelhos para você poder colocar no consultório. Mas o sonho, era um sonho meu que eu vi os professores todos, era ter um consultório num sobrado. Então, era o sonho de todo mundo. Hoje, isso aí não faz o menor sentido. Você abrir um consultório sozinho, não é que não faz o menor sentido. As direções estão mudando muito rapidamente. Mas assim, a primeira coisa assim, que eu digo para o Tim tenha uma boa formação, os 3 anos de residência. Chega na época de residência, todo mundo quer dar um plantãozinho fora para ganhar um dinheirinho e tal. Eu falei, agora não é o momento, você vai ter a vida inteira para correr atrás de dinheiro. Agora se preocupe na melhor formação que você possa ter nos 3 anos de residência. Depois fazer um fellow. Nós temos que fazer mais de um fellow. Hoje em dia, cirurgia refrativa e catarata, eu acho que é quase que uma obrigatoriedade em se fazer, porque você estiver atendendo um consultório qualquer, um consultório qualquer, mais da metade, mais de 50% das pessoas que vão por causa de refração. Quer dizer, então, a parte refrativa, cirurgia refrativa, inclusive a faco refrativa, que a idade está baixando cada vez mais, e felizmente, porque acho que não faz sentido um indivíduo que não pode fazer uma cirurgia laser, não poder fazer uma faco refrativa com 50 anos de idade. Então, a orientação é mais ou menos essa. Professor, recentemente o seu serviço foi adquirido pela Vision One. Sim. Né? Conta pra gente um pouco desse processo. Há 6 anos, em dezembro de 2015, foi a primeira vez que nós recebemos um contato, uma conversa sobre isso com um dos fundos que tem vários fundos atuando agora, que era o Pátria. E a primeira vez que eles vieram falar com a gente nem entendeu o que era, como comprar a clínica. Eu não tinha ideia. Porque vocês nem estavam vendendo, nem estava à venda. Não, mas nem imaginava o que era. Que a gente nunca imaginou que um dia a gente ia vender a clínica. Nunca imaginamos isso. Hoje está muito claro isso, mas em 2015 a gente não imaginava isso. E tanto é que nas primeiras conversas com o pessoal, quem conversava era eu e Edmundo. Com os executivos falando... caras falando a cada 10 palavras, 9 era termos em inglês. Que conversa é essa? Hoje, né? Umas conversas... exato, era tudo. E uns executivos, aqueles de 30 e poucos anos, aqueles terninhos. Eu falei, que é isso? Ali. Mas nós não tivemos uma experiência boa com o Pátria no primeiro ano. Foi uma coisa muito legal. Depois a gente foi entendendo mais ou menos como a coisa funcionava como negócio. Eles vêm, fazem uma oferta e tal, depois eles somem, dão uma sumida, depois volta a conversa. Aí passou-se quase um ano, e o que acontece? Você tira um pouco o foco da tua empresa. Por quê? Porque você está imaginando outra coisa. Você fala, bom, talvez eu vá vender. Você fala, não vou investir mais nada. E isso não é legal. Mas são as curvas de aprendizado. E aí a gente começou a entender mais ou menos como a coisa funcionava e recebemos outras propostas, a gente viu como a coisa estava caminhando,
Até que chegou um momento que falou assim, isso não podemos sentar, eu, Edmundo, não podemos nós sentar à mesa com esse pessoal, tem que ter alguém. Era o advisor, você tem que encontrar uma empresa Ele já aprendeu um termo em inglês ali, Exato. já mandou, Não, começou a render inglês, advisor, né? Eu aprendi pouco perto do que eu ouvi. Mas, e até que a gente chegar, até você encontrar essa empresa, que normalmente eles cuidam dessas grandes transações e tal, então não era um custo baixo e tal, mas no fim encontramos uma empresa que foi fantástica, foi fundamental, que ela precisa o quê? Ela entra na tua empresa e ela organiza a empresa para ser vendida. Ela faz uma auditoria, no caso, não é isso? Total, em tudo. Ela embeleza a noiva. É mais ou menos isso. Porque a administração, quando ela se torna profissional mesmo, é diferente para você dar o valor real da empresa que você, olha, ela vale tanto. Como é que você faz? Quanto vale a tua empresa? Onde você mede isso? Então, o advisor é a empresa que ela faz, arruma tudo isso e para depois, alguém vem cá, olha, não sei quem está querendo falar, fala com... Era a JK Capital, essa uma empresa fantástica que nos ajudou e foi fundamental em toda essa caminhada. E durante vários anos. Por isso, Como que é o nome da empresa? JK Capital. Vamos deixar o link aqui na bio, aí se você precisar de alguma coisa nesse sentido, acho que esse SOS é válido aí. Deixa Sem dúvida, no eles link são da bio. seríssimos, nos ajudaram Bacana. demais. Foi fundamental todo esse tempo. E nesses anos aí, a gente quase furou o estômago, porque chegou um momento em que a gente... o meu temor era dar o passo errado e o outro era perder o bonde que estava acontecendo, porque quem entra no começo é diferente. A Vision One continua, o Capitation aí, continua nos termos em inglês, mas quem entra primeiro é diferente. Agora um monte de gente quer fazer parte de qualquer jeito. Então, é uma diferença muito grande. E, cara, esse movimento de mercado, né? Eu acho que vai ser cada vez maior, né? Não tem como sair. Na verdade, esses últimos, coincidentemente com o primeiro contato que a gente recebeu, a primeira oferta, nós começamos a sofrer demais com os planos. Demais, assim, de maneira vil. Conta fechada, o convênio paga 40%. Você fala, olha, manda de novo as contas. A menina do financeiro fica mais um dia inteiro só para remandar as coisas, reenviar as coisas. Aí eles respondem depois de 15 dias, pagam mais uma parte. E aí, tem 28 médicos, tinham 28 médicos na equipe. Não recebo, não tenho como te pagar. Então, começou a virar uma dor de cabeça muito ruim e isso era o que mais nos afligia. Falar assim, nós vamos ter um deadline aqui, nós não vamos conseguir sobreviver. Então, eu acho que isso, esse caminho que se seguiu, está se seguindo, era um caminho inevitável. Não acho que isso é a melhor coisa para a oftalmologia, assim, inicialmente. Eu tive uma experiência que o meu sogro tinha um hospital, o Hospital Brasil, em Santo André, e foi vendido para a Redditor. Isso já tem uns 12, 13 anos, eu acho. E era um hospital familiar, era grande, era o maior hospital ali do ABC. Mas com a Redditor, ele cresceu absurdamente. Hoje você entra lá, parece um hospital gringo. Mas é movimento, tudo volume, em escala. Então, é uma preocupação. E, por sorte, de todos, nós negociamos com o fundo Kinea, que é o fundo do Itaú, com o BTG, negociamos com vários fundos. Mas a Vision One ele entrou quase que aos 40 do segundo, mas sem dúvida que era o melhor player, com foco no médico, na qualidade, na atenção aos pacientes. Foi a primeira vez que a gente entendeu isso e por sorte a gente tomou esse caminho da Vision One, que realmente é uma visão com muita atenção para o médico e para os pacientes. Que é o que é mais importante, assim, né? Mais humano, né? Exato. A parte de humanização, nós não vimos as outras ofertas, os outros players que vieram falar com a gente,
A gente não soube detalhes e tal, mas a gente tinha muito medo em relação a isso. Às vezes era muito mais business do que ver o próprio paciente Total. também, né? E com a Vision One, não. A primeira conversa, desde a primeira conversa, sempre foi a preocupação com o médico, com a sua formação, as clínicas e hospitais de olhos que fazem parte, todas têm o ONA, isso é fantástico. Então, é uma preocupação... Para pontuar, a ONA é um certificado de qualidade, né? É, órgão nacional de acreditação, que inicialmente era só para hospitais e aí passou para clínicas. E foi fantástico. Quando foi implantado o ONA na laser, foi mais de um ano, porque eles fazem absolutamente todos os processos que tem dentro da clínica, são todos mapeados e organizados. Todos, não tem nada. Colírio que está na sala do médico tem que ter quando abriu, até quando dura, onde ele fica quando não está lá. Isso foi ótimo para a clínica. Mas, então, esse tipo de atenção é a Vision One que, olha, sem o ONA não vai ter jeito. Então, isso nos deu segurança de que, não, nós estamos em algo que é lógico, pensando no business, como você falou, mas com atenção fundamental, especial para os pacientes e para os médicos. Show de bola. Professor, seguinte, aqui hoje a gente tem um quadro que é o Dia do Especialista. Sei. A gente chama aí internos, né, estudantes de medicina, para tirar as dúvidas, para a gente tentar dar uma orientação, para mostrar como é que é feito esse caminho. Enquanto isso, eu vou já puxar um outro ponto aqui. Nossa, a gente tem, doutor Henry, por favor, se você puder, né, passar a Mont Blanc, passar aí o papel de pele de carneiro. Aqui a gente vai pedir para você nesse momento escrever do fundo do seu coração o que você passaria para o seu filho, para mim, para o Henry, para o estudante, uma dica da vida, o que seu coração mandar aí, o que você achar que é pertinente. Enquanto você... Eu escrevo aqui. Escreve, você lembra como carimba, né? Eu estou mal acostumado, eu sempre tenho um assistente na sala. O Henry pode ir carimbar para o senhor, se quiser. Dia do especialista. Estamos de volta aqui. O professor já fez a sua explanação. Vamos fazer a leitura. Deixa eu ver se eu entendo a letra. Não estou enxergando. Tá enxergando bem? Tá enxergando bem, Bruno? Também com 45, né? Olha lá. Isso é importantíssimo, hein? Busque a melhor formação durante a residência. Obrigatório fazer mais de um fellow. Então, isso é importante mesmo. Quanto mais você se especializar, quanto mais diferencial você tiver. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Henry, faça as honras aqui. Estamos com a Ana Piromali. Ela é estudante de medicina, presidente da Liga Acadêmica de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira da Unicid. A Ana ela veio convidada hoje por nós aqui e ela vai fazer algumas perguntas aqui, Ana. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, hein? Doutor, então, eu separei algumas perguntas. Eu pedi ajuda para o pessoal da Liga para poder fazer algumas perguntas, mas eu acho que várias giram em torno de residência, carreira, então, assim, sem querer dar spoiler. Mas quais são os maiores desafios durante a residência? Eu acho que o desafio maior é entrar na residência. Durante a residência, como a gente estava conversando, eu acho que assim, você tem que ter a cabeça de que você tem que buscar a tua melhor formação, se dedicar mesmo. Muita gente entra na residência, já tem aquele furor de que já é médico e quer ganhar um dinheirinho, dar um plantão aqui, um plantão ali. E, ok, quem tem a necessidade, a gente não vai ficar julgando, questionando, mas eu acho que é um momento de você estar sempre bem, ficar dando um plantão na terça ou na quarta ou no domingo, para no dia seguinte estar na residência, acho que o teu desempenho não vai ser o ideal. Então, se organizar para que realmente você possa dedicar em tempo integral à residência. Uhum. Eu acho que fazendo isso, eu acho que assim, as dificuldades serão bem menores. Legal. Eu acho que esse é um caminho, né, de excelência mesmo, né? Você conseguir estar ali 100% focado. Você já é médico, mas você vai ser o resto da vida oftalmologista. Então, com uma especialidade. Então, eu acho que assim, é o momento de você se armar da melhor maneira possível. E é isso que vai te abrir o caminho para onde seguir dentro da oftalmologia. A oftalmologia tem 14 subespecialidades. Faz 25 anos que eu só faço, dentro de uma pequena especialidade que é a oftalmologia, eu faço uma subespecialidade há 25 anos.
Então, essa super especialização é uma necessidade. Não precisa ser só uma. Mas, então, durante a residência é que você vai achar o caminho. Eu vejo como desafio também a gente saber administrar o nosso tempo, né? Porque ao mesmo tempo, que nem o professor falou, você tem que se dedicar, mas você tem que cuidar da sua saúde. Às vezes vai ter que dar um plantãozinho ali para pagar as contas. Tem que ter um tempo para o seu hobby também, né, Mani? Para uma válvula de escape aí. Eu acho que administrar o tempo é um desafio, assim, sabe? Mas você tem que saber fazer isso. É isso aí. E como lidar com o nepotismo na oftalmologia? Eu tenho um filho que está na residência lá no ABC. Eu sou orientador cirúrgico de cirurgia refrativa, então no terceiro ano eles passam comigo. Eu vejo isso de uma maneira positiva, mas como eu até comentei com o Henrique e com o Bruno, nunca forcei, falei que ele tinha que fazer isso e acabou se interessando, que ele sempre viveu esse meio da oftalmologia. Lá no ABC é tradicional há quase 30 anos, todo fim de ano tem uma semana que é um encontro da oftalmologia, sempre em Clube Médis aí, fazendo uma propaganda. Sensacional, cara. Então, que vão todas as famílias. Então, assim, o Tim, meu filho, por exemplo, ele vai desde que ele era muito pequeno. Desde molequinho, mal andava, ele já ia nesses encontros. E conheceu todo mundo. Conheceu todo mundo. Hoje, a maioria dos professores e chefes deles, ele já conhece, já o conheciam desde pequeno. E eu acho que isso pode ser uma vantagem muito grande. Fico feliz que ele tenha optado por isso, mas jamais eu forcei-o a fazer isso de jeito nenhum. Pensando no pessoal que está fora, assim, eu falo isso da minha perspectiva. Eu não tenho pais médicos, nem oftalmologistas, muito menos. Então, pensando dessa perspectiva, das pessoas que não têm esse contato tão próximo e que, enfim, acabam conhecendo a oftalmologia eventualmente durante a faculdade, como que... eu vejo, às vezes, como um círculo muito fechado. Óbvio que eu sempre comento que na oftalmologia a gente tem pessoas muito receptivas, mas como que as pessoas transitam nesse meio? Eu acho que é muito simples. Eu decidi fazer oftalmo no 6º ano. Não tinha ninguém eu nunca usei óculos, nunca tinha ido no oftalmologista. E optei porque eu queria uma especialidade cirúrgica que fosse um pouco mais flexível do que essa vida maluca de médico, e acabei indo para o oftalmo. E realmente eu não conhecia absolutamente ninguém. A grande maioria dos residentes, dos fellows que passam lá com a gente, a grande maioria nunca tiveram um vínculo nenhum com oftalmologia. O que eu acho que são fechados são os serviços mesmos. Sabe? O pessoal da USP, a maioria dos residentes são da USP, da Paulista, do ABC, nem tanto. Se pegar a maioria dos residentes que entraram esse ano, não são do ABC. Então, eu acho que eu falava, inclusive, com um amigo em comum, que é o Pedro Reis, que ele queria demais, porque ele me conhecia, sabia da qualidade do serviço. Eu falei para ele, se você tirar uma boa nota na prova, ninguém vai passar você para trás por alguém da faculdade. Então, essa é uma realidade que eu digo do ABC. E até, só fazendo parênteses aqui, até para o fellow mesmo, eu não sou da escola, né? Eu fiz a minha cirurgia refrativa, lente de contato, na ABC. A minha formação, fiz faculdade em Santos, fiz a residência no Hospital SEMA. E o meu fellow foi até com um professor, com o Tacho, ele foi orientador cirúrgico meu. E eu sou de fora e eu já tinha outros candidatos da casa que queriam, da ABC mesmo. E felizmente aí eu fui escolhido, acho que por capacitação. Por mérito, por capacitação. Isso seria absolutamente injusto. E isso não é no discurso. É só você ir lá e ver quantos residentes tem hoje, quanto tem no ano anterior. E você vê a quantidade que são alunos da casa, não são maioria. Tem sido cada vez mais frequente isso Muito, em todas as escolas, né? Em todas as escolas, porque também. senão isso é um tiro no pé. Sim. Vamos buscar os melhores. Isso é meritocracia. Na minha época, era muito... o sextonista tinha que entrar na residência. Tinha, teoricamente, concorrência menor, mas tinham muito menos vagas nos serviços. E já há um bom tempo, o pessoal se forma e fica 1 ou 2 anos se preparando para entrar num serviço de qualidade.
Então, eu acho que assim, você tem que definir, você está na liga, você tem condição de saber onde são os serviços que realmente dão importância à parte acadêmica, como é que isso funciona. Isso você tem como ter essa informação. E a partir daí é focar e ter um planejamento. Não, quero entrar no 6º ano, eu vou prestar em um monte de lugar, e eu sei de vários serviços que você vai fazer parte lá, o cara tem um serviço grande que atende SUS, que atende não sei o quê, você vai ter um volume grande, mas e a parte acadêmica? Ah, não é. Ok, você tem que ver se isso... depois eu vejo isso. Eu não acho isso correto. Mas tudo tem limite. Você vai ficar 2, 3 anos depois de formado. Porque não é fácil, não são tantas vagas para tanta gente que quer fazer. Então, esse tipo de preparação, eu falo, não, vou me preparar, vou me formar, vou fazer. Aí vou ficar um ano estudando, realmente me dedicando para as provas específicas de serviços que eu gostaria de entrar. Até eu acho que é uma coisa que eles fazem, que é uma coisa bacana, assim, até a ABC faz isso, porque eu fui lá conhecer, eles te dão a possibilidade de você conhecer o serviço. Então você consegue uma semana de um estágio mesmo, que né, eu não sei como é que está agora por causa da pandemia, eu acho que eles tinham parado isso, voltou. Mas a maioria dos serviços que você queira fazer a sua residência, você consegue falar no centro de estudos, e aí eles te organizam uma semana para você conhecer o serviço e rodar nas diversas especialidades, né? Doutor, e aí o senhor estava falando que já há 25 anos está num pequeno nicho de uma especialidade que já é bem restrita, mas quais são os principais campos de atuação na oftalmologia e como escolher? Eu acho que assim, durante essa ansiedade de já definir, quando eu fazia oftalmo, eu não imaginei que eu ia fazer só cirurgia refrativa. Muito pelo contrário, naquela época eu fiz todos os tipos de cirurgia, dácrio, cirurgia de estrabismo. Então, eu acho que assim, durante a formação, como eu falei, os 3 anos de residência, você tem que se dedicar mesmo. E é dentro desses 3 anos que você vai ter uma luz para falar assim, não, eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu, particularmente, digo que eu acho que assim, hoje em dia, fazer cirurgia refrativa e cirurgia de catarata é uma obrigatoriedade de fazer fellow, assim. Tem retina, tem glaucoma, tem uma série de outras coisas. Que isso você não precisa decidir agora. Faça a primeira residência, depois você vai para que caminho exatamente você vai seguir. Aí várias circunstâncias vão te levar para onde você achar melhor. Você vai se identificar, me identifiquei mais com o pessoal da oftalmopediatria, que faz estrabismo, acho que isso aqui é um caminho que você vai seguir, mas agora é impossível você ter essa ideia. Então, assim, não tem como falar, olha, não, passa... Existe o básico, mas não, segura essa ansiedade. Calma que tem tempo. Tem tempo. Essa geração é fogo, viu? Eles podem resolver tudo já. Doutor, então, vou aproveitar. Eu sempre faço essa pergunta, acho que para todos os professores que passam assim pela Liga, todas as oportunidades que eu tenho, mas como a gente faz para escolher e abordar, que eu acho que talvez seja a parte mais difícil, possíveis mentores? Olha, isso acho que durante o teu interesse, como eu havia comentado que eu tenho um irmão mais velho que é cirurgião vascular, e eu desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a acompanhar cirurgias e tudo mais, então vivi bastante o mundo da cirurgia vascular. Então, existe um motivo caseiro, né, que era o meu irmão, mas a partir do momento que você fala, não, acho que eu vou fazer oftalmologia, eu acho que você tem que ir buscando serviços, pessoas que você conhece. Aqui mesmo você já conhece algumas pessoas que podem já inicialmente te dar um rumo. Perguntar para mim, pô, posso ir num serviço tal, você posso ir no teu serviço, perguntar para o Bruno, posso te acompanhar numa cirurgia? Eu acho que tem que ser assim, devagarinho. Acho que confie bastante no que você quer, não em que alguém vai te falar uma coisa. Pode ser, com certeza alguém vai te falar ou vai fazer alguma coisa que vai te chamar a atenção, mas você vai observar isso. Eu não tenho como te falar, olha, não, siga esse caminho, faça isso, siga tais pessoas. Eu acho que o interesse está aí, você tem que ir buscando. Aqui, o que você está fazendo já é muito interessante, de estar aqui com pessoas que já estão na área já há um bom tempo. Então, não é identificar exatamente, você vai acabar identificando. Eu acho que o que eu poderia te dar de um conselho, assim, é você estar sempre aberta a qualquer tipo de opinião.
Então, por mais que você não concorde, por mais que você ache que você já está num estágio de um nível alto, que você já tecnicamente é muito boa, eu acho que você tem que estar aberta a opinião diversas para você filtrar e fazer o seu perfil de atendimento. Para você chegar num mentor, para você chegar no Dr. Tasha, que o professor, ele é um mentor meu até hoje. Hoje eu mando mensagem para ele, professor, estou com uma cirurgia assim, qual que é a sua opinião? Isso é semanalmente. Eu acho que você tem que estar aberta a isso, porque você pode não fazer mesmo, às vezes, ou não concordar, ou querer pegar a sua própria opinião, mas você ficar mais aberto a isso, eu acho que vai te ajudar muito no seu caminho, sabe? Isso a gente sempre... Eu acho que isso vale para várias especialidades, mas o pessoal pediu para trazer, que é qual a melhor opção de tributação para médicos, PF ou PJ? Não, PJ, sem dúvida. E uma resposta muito simples. Você paga menos imposto. Um você paga 27,5%, o outro você paga 6%. Pronto. E aí, se você precisar de uma contabilidade, tem a Fenezes Contabilidade, @ segue aqui, o Calil coloca aqui embaixo, porque aí ele vai te dar uma orientação boa aí, mas é isso, né? A gente todo mundo aqui é PJ, né? É tributação. A maioria é PJ, eu acho. Hoje é bem difícil, né? Não, e é uma coisa engraçada, que no início, na laser, quando a gente ia tendo, e a gente falava, não, as pessoas, ninguém era PJ. Pô, mas custa tanto para abrir uma empresa, não é que era uma fortuna, mas tinha um gasto para montar uma empresa. Não, mas não é esse o ponto. Gaste isso para montar, porque depois você vai pagar muito menos. E não existia muito esse conceito. Hoje a coisa está muito mais enraizada, como você falou, de uma maneira, lógico, tem que ser PJ, todo mundo é PJ. É lógico, não tem motivo para não ser. E o que eu acho que a gente pode te dar de orientação, a gente teve um episódio aqui, depois a gente vai colocar o link na bio, com o Rafael Kazef, que ele foi médico, ele hoje ele é investidor, né? Ele é um assessor de investimento da XP. PJ é muito bom, realmente é muito bom, mas você precisa se organizar para ser PJ. Então, assim, a gente não tem férias remuneradas, mas a gente consegue se organizar para poder tirar férias, para poder ter flexibilidade no trabalho. Então, tem algumas coisas que você consegue se organizar como PJ para você otimizar isso. Então, assim, é bom você ter uma orientação, é bom você saber, PJ é melhor que PF, eu não tenho nada de registro, mas eu me organizo. Então, eu sei que quando eu vou tirar férias, que não vai me prejudicar financeiramente nem minha família. Então, tem alguns passos que você consegue tomar para você otimizar a pessoa jurídica, né? E aí, acho que vai mais ou menos na mesma linha, né? Quais as melhores formas de investir dentro da oftalmologia? Eu sempre falo, eu e Edmundo, a gente sempre brincava que a vida inteira a gente pagou boleto de algum aparelho. Acho que assim, em tecnologia, a nossa área é tecnologia. Quer dizer, isso falando de investimento, falando em dinheiro, né? Agora, investimento de tempo, de dedicação, fazer o fellow, fazer outro fellow, eu acho que isso é importante. Mas a nossa especialidade depende de aparelho, não tem jeito. Então vai ter que investir em aparelho. Custa. E às vezes você tem que pensar no investimento do aparelho e no quanto que ele vai te trazer. Porque às vezes você fala assim, vou investir nesse aparelho, mas o técnico que está lá com você, o seu auxiliar de exame, o seu assistente de consultório, às vezes ele vai ter uma dificuldade para fazer com um tipo de aparelho que você não quis investir um pouquinho a mais, mas se você investe um pouquinho a mais, você consegue dinamizar o trabalho dele. Então, com um clique, ele faz um exame. Tem outro aparelho que ele tem que centralizar, ele tem que apertar não sei o que lá, ele tem que mover. Vai demorar 3, 4 pacientes para ele fazer do outro aparelho. Então, acho que essa... Exato, sem dúvida. E o aparelho quem vai fazer, quem vai utilizar? É um médico, é um técnico, é um tecnólogo. Isso é fundamental. Mas aí, durante esse processo todo, é que você vai definindo. Então, tipo, a gente trabalhava com topografia. A grande parte do volume cirúrgico que nós tínhamos, a gente só fazia com topógrafo. Hoje em dia eu não opero um paciente só com topografia. Não pode, mas era o que tinha na época. Primeiro era o ceratômetro. Você fazia uma ceratometria para fazer a cirurgia. A idade da pedra. Mas isso são as evoluções. E já há um bom tempo existe um furor da indústria, né? Com aparelho isso, aparelho aquilo. E aí tem que ter cuidado. Um exemplo é que o eye tracking, nós tínhamos o nosso primeiro aparelho de laser, era um Nidec, era um japonês. O aparelho, fantástico. E ele foi o primeiro que desenvolveu o sistema de eye tracking, que era o quê? Antes de começar a cirurgia, ele marcava o centro. E aí até se o
marcou o centro, começa a aplicação do laser. Durante a aplicação, se o olho mexesse até 4 milímetros em qualquer direção, o laser acompanhava. Se passasse desses 4 milímetros, mesmo que eu estivesse disparando, o aparelho parava automaticamente. Puta mecanismo de segurança. Sim. Aí um aparelho americano, Visex, ele lançou um eye tracking que tinha sido desenvolvido na NASA. Era a propaganda deles. Ele conseguia captar micromovimentos assim, absurdos, que o olho jamais faria. Então, não existia motivo nenhum. Não, então, troca para o eye tracking da coisa que não tinha a mínima. Então, quer dizer, cuidado com as propagandas também. Eles querem fazer uma coisa absurdamente fora do normal, não tem a mínima utilidade. Isso, médicos são presas fáceis. Não, comprar isso, porque, olha, você tem que saber exatamente o quanto isso é real e quanto isso vai ajudar nos teus resultados, no melhor resultado para o teu paciente. Eu vou voltar no assunto que o senhor já comentou sobre abrir consultório, e aí o pessoal sempre pergunta muito, né? Tem que abrir consultório depois de terminar a residência? Eu acho que tem que... hoje em dia é muito difícil. Se você abrir um consultório hoje, você acabou a residência, tá, vai montar um consultório. Primeiro, não tenho nada contra abrir, mas você tem que saber, você vai viver dele ou você vai pensar nele daqui a um tempo, como é que isso vai funcionar? E não sei se é vantagem. Já inicialmente você tem um consultório e fala, não, vou abrir a porta, agora atende aqui a oftalmologia. Tem que pensar bem. Hoje, esses grandes grupos, existem grandes empresas cuidando da oftalmologia. Então, acho que inicialmente você vai ter que trabalhar numa grande empresa que tem um grande serviço, um grande movimento, você vai entrar num lugar que já vai ter movimento e tudo mais. E é lógico, você vai ser um funcionário dentro dessa estrutura. Aí você fala, pô, fiz medicina, me especializei, estou super especializado, vou trabalhar com um monte de gente aí. Mas é a realidade. A coisa está mudando muito rápido. E esse negócio desses grandes grupos realmente estão mudando um pouco o cenário. Eu não sei exatamente como a coisa está caminhando, mas eu acho que cada vez mais investir na formação, buscar o que é a área de pesquisa. Nós não temos nada aqui no Brasil. Não é todo mundo que vai poder sair para fora, mas eu oriento para o Tim. Acabou a residência, esquece. Tem que ir para fora. Como é que se trabalha com pesquisa? Aqui a gente não tem ideia do que é isso. Isso é fundamental. Tudo que a gente faz e sabe de oftalmologia veio de pesquisa. E a gente não vê nada. Nada. O estímulo a trabalhos científicos, essas coisas, não existe em quase nenhum serviço. Ah, não, tem pífio. Então, acho que buscar, como eu falei, obrigatório fazer a residência, fazer o fellow, mais de um fellow, e depois, na medida do possível, tentar ir para fora, em países, em lugares que dão esse estímulo. E eles são super abertos. É lógico, não é barato, tem que se programar, mas não pode tirar isso do radar. Eu acho que aí vai estar o médico, o oftalmologista mais diferenciado, que saiba trabalhar com área de pesquisa também. Eu, particularmente, eu tenho um consultório, eu trabalho com consultório. Eu só fui me sentir seguro para abrir depois que eu achei que eu tinha concluído uma parte da minha formação. Não acho que eu sou completo, não acho que eu estou pronto para ser, né? Enfim, nunca vou achar isso, mas você vai ter que analisar o seu perfil, se você tem uma vontade, um desejo de ter o seu consultório, ou se você trabalhar para um outro grande centro, ou você ir para esse lado do consultório de empreender é mais complicado, é muito mais coisas burocráticas, impressora que não funciona, tinta, folha, você vai ter que cuidar disso, tendo funcionário. Trabalhar para os outros grandes centros ou grandes clínicas, você vai ter sempre tudo na mão, tudo prontinho, pagou a luz, você foi embora, não tem dor de cabeça com nada. Então você vai ter que entender um pouco o seu perfil. O meu perfil, eu sempre quis ter consultório. Eu queria, né, ter os meus pacientes. E aí, quando eu achei que eu concluí parte da minha formação, falei, bom, já fiz segmento anterior, eu mexo com catarata, opera refrativa, faço lente, atendo tal, refração, consigo lidar com algumas coisas ali de glaucoma e tal. Aí eu fui atrás de entender como é que eu vou montar o consultório, como é que eu vou trabalhar ele. Então aí você vai ter que entrar com algumas coisas de mídia, mas não necessariamente é necessário você sair da residência. Eu acho que
não só não é necessário, como eu não aconselharia, não acho prudente, por exemplo, a menos que você, né, seja alguém que, enfim, acho mais complicado, mas eu acho que você terminar bem sua formação, fazer lá pesquisa, fazer seus fellows, entender e você fala, bom, agora beleza, porque daí você vai conseguir lidar com tudo. O cara que para sair da residência e falar que ele vai lidar com tudo é muito complexo hoje em dia, porque você tem que estar muito subespecializado, você está muito bem preparado, você vai operar um olho, você vai fazer um tratamento, então você tem que estar muito bem preparado. Eu acho que você demanda tempo, né? Eu concordo com o que o Bruno falou, né? Eu abri o meu 2 anos depois que eu terminei a residência. E é isso, demanda tempo, entendeu? Você tem que dedicar um tempo lá. Se você não está lá, o negócio não está girando, então você tem que estar lá, só que ao mesmo tempo o volume de paciente vai ser baixo. Então tem todo esse desafio. E eu acho que todo médico, eu acho legal ter essa cabeça de querer abrir um consultório e às vezes até tentar abrir. Porque quando você empreende, você às vezes começa a dar alguns valores. E aí você, trabalhando nesses grandes centros oftalmológicos, você começa a dar até mais valor para o seu trabalho ali. Você, cara, eu tô aqui, eu não preciso nem apagar a luz aqui, eu vou embora. Mas, pô, tem alguém ali que está pagando aquela conta, tem alguém ali que está pagando tudo. Entendeu? Acho que isso me deu muito mais valor para qualquer lugar que eu trabalho agora. Porque eu sei que eu só estou fazendo uma parte ali, mas tem muita coisa por trás. Acho que a gente falou de algumas coisas já, né? Sempre tem algumas que são muito óbvias, que todo mundo fala, mas quais são os pontos positivos e negativos da oftalmologia, doutor? Nossa, eu acho difícil essa pergunta, mas... Não, eu acho que os pontos positivos, eu acho que é uma especialidade que acho que a ajuda que a gente dá para os pacientes eu, particularmente na minha área de refrativa, eu sempre digo, ninguém que me procura porque está doente. Ele vem atrás de uma expectativa. E a pior coisa são falsas expectativas. Então, esse prazer de dar uma qualidade de vida para o paciente é fundamental. E eu acho que os pontos negativos, eu acho que é como em várias especialidades, eu acho que muita gente se formando, sem uma boa formação. Eu acho que isso é um negócio não é muito legal na oftalmologia. Mas pontos positivos, eu acho que a grande maioria são pontos positivos. Eu sou suspeito porque eu gosto muito da especialidade, eu acho que ela cresceu demais nos últimos 30 anos, absurdamente. Eu acho que é uma especialidade que eu recomendo. Eu vou além aqui, eu vou até pedir pro doutor Henriota, que ele tá mais próximo ali, você cobra ali o negativo, por favor? Não tem negativo. Não tem negativo, pô, é só oftalmologia, é só alegria, todo mundo aqui, ó, saudável, Eu feliz. tinha colocado só positivo, mas alguém editou cara. essa pergunta no doc e eu deixei. Colocou o negativo. Colocou o negativo. Mas posso falar uma coisa que eu acho positivo? Cara? É a nossa posologia. Colírio. Colírio é uma gota de 8 em 8. Você não calcula clearance de creatinina, a criança, muda a dose de criança. É um negócio que... Não é, doutor? Posologia. O Henry fez oftalmologia por causa da posologia. É muito fácil. Você não calcula nada ali. Tá certo. Objetivo, né, mano? Eu gosto de ser resolutivo. Não, mas Nossa, resolutivo. eu fui procurar refrativo e catarata porque, cara... Você opera, no dia seguinte o cara tá... Nossa, doutor, eu tô usando óculos, tô enxergando 100%, tô bem e tal, não sei o que lá, é feliz e tal. Acho que a oftalmologia só vai te agregar. Não, é resolutivo, é isso mesmo. Eu acho que a gente já comentou um pouco sobre, né, na pergunta anterior. Não, eu acho que assim, na sua formação, eu acho que seria fantástico você fazer um complemento lá, como a gente já falou, para conhecer e atuar em área de pesquisa. Eu acho que para quem é médico, você saber como é que as coisas começam. Surge da onde? De onde está o colírio que a gente está prescrevendo? De onde vem o laser que se faz? Foram pesquisas. Quando eu falei que eu fui conhecer com a cirurgia refrativa pela primeira vez, eram os primeiros trabalhos, com o laser fazendo PRK. Aí fazia o anátomo patológico de um pedaço, como é que ficava, como é que isso caminhava. Isso é fantástico. Então, a gente já tem, teoricamente, a gente tem tudo mastigado. Mas como é que começa isso? Então, isso é uma área em que nunca foi explorado por ninguém que fez medicina, pelo menos aqui no Brasil. Quem que viu pesquisa? Não viu nem o básico do básico. Acha que viu, né? Acha que viu. Então, eu acho que vou isso só é pedir para fundamental. Ana dar uma lida aqui para os nossos ouvintes do Spotify. Dá uma lida na pergunta aí que você quis fazer ali. Então, dentro da oftalmologia, é vantajoso atuar no exterior? Então é isso aí.
Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que é vantajoso, é muito vantajoso. Sim. E talvez seja o diferencial para ter um monte de médico formando, um monte de oftalmologista formando, e cada vez mais na medicina você precisa se subespecializar, você precisa ser diferente. Então, isso aqui vai te trazer um diferencial que é muito raro. Na nossa geração, quando você conhece que foi para fora e fez pesquisa, fez um fellow fora, ou fez até... Né? Acho que nenhum, né? E isso pode estimular algo em você que você nunca foi estimular porque você nunca viu. E dentro da medicina, a área de pesquisa é uma ciência. A gente não vê isso. Infelizmente, o nosso país não estimula isso de maneira nenhuma, né? Isso é muito triste. Eu acho que atuar no exterior, nessa pergunta que você fez, ela não necessariamente precisa... Você não precisa revalidar currículo, por exemplo. Você consegue fazer fellow, observacional e tal, e que te traz muito, muito, muito conhecimento. E aí, não necessariamente, não sei se você pensou nesse tipo de pergunta, mas a revalidação e o fellow fora talvez seja um outro ponto que a gente pode abordar, mas... eu acho que esse atuar no exterior, se você for fazer um fellow, você vai trazer um diferencial para você que vai te jogar... Eu vou dizer uma experiência minha. Eu, em 1991, foi a primeira vez que eu fui num congresso da Academia Americana de Oftalmologia. E foi em Chicago. E fui num congresso. Cheguei lá, tinha 22 mil inscritos. O Exhibits, onde eram todos os laboratórios e tudo, era um negócio do tamanho do AMB. Aquilo foi fundamental para eu entender que a coisa era muito maior do que um consultório num sobrado, como eu falei para vocês. Falei, é muito maior. Isso acho que facilitou quando eu e o Edmundo, pensamos em ter um aparelho de excimer laser, a coisa só caminhou porque a gente já tinha uma ideia de que, isso não é só aqui, não é só o consultório, a coisa está indo muito além do que a gente tinha conhecimento. Então, para mim foi fantástico, foi um maior sacrifício para ir para os Estados Unidos, não tinha grana, estava trabalhando e tal, mas aquilo me abriu a mente de uma maneira que eu falei, nossa, que coisa fantástica, era uma coisa enorme, enorme. Eu assisti a aula com o Dr. Sinskey. Nossa Senhora, né? Sabe, os caras que eram o nome dos aparelhos, do material cirúrgico, eu vi os caras, eles existem mesmo, é verdade. É igual essas fórmulas de biometria que a gente usa para catarata, aqui a gente fica rola de isso, aí você vai lá, você vê a aula do cara, né? Então Não, isso foi fantástico. Então, quer dizer, isso é um exemplo meu particular de que ir para fora, e não fiz fellow, não tive oportunidade de fazer isso. Mas acabei indo quando fui ver o laser, foi em Los Angeles, né, na USC, e já olhando especificamente para isso. Mas isso faz você ver um outro mundo. Chegamos aqui, né? Putz, acho que Bom, conseguimos tirar bastante dúvida aí do pessoal da Liga. Mais uma vez aqui, estamos chegando ao final desse episódio. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Manda um SOS pra gente com conteúdo, a gente vai ter mais dias de especialistas de outras especialidades. Hoje a gente começou com uma das especialidades mais queridas por todos os integrantes dessa mesa aqui. Todo mundo é suspeito aqui, né? Mas... E queria agradecer aqui o professor Fernando Tarcha pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conteúdo. Acho que foi agregador demais. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu tenho um carinho gigante, assim, putz, é um cara um dos que eu mais admiro aí. Pô, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. Eu fico feliz de ouvir isso. A gente passou junto um bom tempo lá, quando você fez o fellow e fazendo as refrativas lá. E agradeço o Henry também. Obrigado, professor. Ana, obrigado pelas perguntas. Foi um prazer enorme participar aqui. E, Ana, obrigado aí pelo tempo. Manda um abraço pro pessoal da Liga. A gente está à disposição aqui, nós três. E, enfim, com tudo que a gente puder ajudar vocês. Eu que agradeço, gente, pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. E eu conto com vocês para próximos projetos da Liga. E contem com a gente também para divulgar o podcast, que já virou favorito de muita gente por lá. Obrigado, hein? Muito obrigado, Ana. Obrigada. E é isso aí, cara. A gente está à disposição, que você precisar, tá? Dr. Henriota, meu parceiro aí de jornada, a gente está nesse objetivo aí de levar a medicina além do consultório. Henri, obrigado. Bom, hein, mano? Obrigado você também. Episódio legal hoje, né, cara? Foi bom, cara. Foi legal. Todos são, né? Todos são muito bons. É que essa é a nossa área, né, cara? Então a gente... Você ficou feliz aí. Eu vi que você ficou, nossa, deixa eu... Oftalmologia, né, cara? E vamos ver aqui, ó. Já conseguimos uma paciente para fazer um laser aí, né? Não pode. Você nem usa lente?
Não. É mesmo? Eu comecei a usar, mas eu não me adaptei muito bem, e aí eu voltei pro óculos. Não tem mais essa. Foi feito pra você o laser, cara. É o que eu falei, cara. Imagina ela na praia lá, falando, putz, deixa eu pôr meu óculos aqui. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Não, praia e piscina Praia, piscina. caótico.